Vamos lá, deixa eu chamar aqui o nosso querido João Abduni, que ontem me deu o prazer de pagar um almoço para mim. Ele tem muitas posses, então fez essa graça ontem, um almoço chique. Não vou nem falar onde é, que é para vocês não ficarem constrangidos. João, seja muito bem-vindo novamente. João esteve com a gente na sexta-feira falando sobre Vale. Na semana passada, o João é analista de commodities da Levante Corp. E eu já tinha combinado com ele dele voltar hoje para falar sobre o resultado corporativo, que é o resultado mais político que tem no Brasil nesse momento. Petrobras, 47% de queda no lucro líquido, né? E a gente já trabalhou junto. Lucro líquido não é assim, né? Você não olha para o lucro líquido e fala, pronto, deu tudo errado. Não é bem assim, né? Me explica aí o que aconteceu com a Petrobras nesse segundo trimestre. E qual a culpa do João Poprat? Mentira, não precisa falar disso. Vamos só falar dos números. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia a todos. Muito prazer em estar com vocês aqui nessa página querida que é o Antagonista. Sobre a Petro, esse resultado, eu estava brincando que ele é um resultado de não evento ainda, né? Por que isso acontece? A administração, o conselho indicado pelo Lula só entrou a partir de 1º de maio. E era um ponto onde a gente não teve grandes intervenções no petróleo. As maiores intervenções que ocorreram começaram a partir do mês de julho. Ou seja, boa parte desse trimestre ela rodou como se ela fosse uma Petrobras ainda da gestão anterior, o que fez aí a empresa ter um lucro na casa de 28 bilhões de reais. Ela teve um lucro menor do que o ano passado, porque nessa época, no ano passado, o Brent estava $114, agora está... A média que ela vendeu foi de 78. Então, assim como a Vale, naturalmente, se o preço da commodity está menor, você vai ter uma margem menor. Então, nesse resultado em específico, ainda a gente não teve, assim, grandes interferências do governo. O que a gente teve aqui foi um preço de petróleo mais baixo, a gente teve um pequeno impairment, que seria um reajuste dos estoques a um valor justo mais baixo, porque o petróleo também caiu frente ao 1º trimestre, e você já começa a ver alguns sinais de piora. O endividamento da Petrobras vai subindo pouco a pouco, né? Ela está com uma dívida líquida atualmente de 42 bilhões de reais, há um ano atrás era 34 bilhões de reais, lembrando que o segundo semestre do ano passado foi um semestre eleitoral, então na gestão Bolsonaro ela já não estava assim com aquelas ótimas práticas de governança, pagando mais dividendo do que deveria também, né? Nossos políticos de direita também não são exatamente santos. Então, assim, é óbvio que ela está com uma dívida líquida EBITDA de 0,75 vezes, o que é extremamente controlado. O lucro está alto, ela vai pagar aí 15 bilhões de reais em forma de dividendos, o que é um dividendo aí de 4% somente nessa distribuição frente ao preço de tela. Até aqui, tá tudo normal se você comparar com os últimos 6 anos. A questão é que daqui para frente tudo será diferente, né? Tudo vai ser diferente. João, tem uma coisa que me chamou a atenção, que foi assim, teve aquele estresse no começo da semana, com o João Poprat meio que pedindo para reajustar o preço da Petrobras, depois o governo meio que desmentiu essa história, mas a gente sabe que não era mentira, tanto que o Alexandre Silveira hoje, lá o ministro de Minas e Energia, falou lá na Globo News sobre que o governo teria avisado o Lula, né, representantes da Petrobras, o representante da Petrobras, óbvio, né, que esteve com ele, Jean Paul Prats, falou que, olha, a gente está no limite do preço, porque é aquilo, né, as pessoas... E aí eu vou pedir para você explicar isso, como se eu fosse um TRE, que é o seguinte, como é que pode uma empresa se nós somos autossuficientes em petróleo, como assim a gente perde dinheiro com o Petrobras? Como é que pode isso? Por que isso influencia a mudança no preço da gasolina, segurar o preço da gasolina e do diesel?
nós somos autossuficientes na extração de petróleo. Nós não somos autossuficientes no refino de petróleo. A gente extrai, a Petrobras extrai aí cerca de 2,6 a 2,7 milhões de barris por dia. É uma máquina, 80% vindo do pré-sal, equipamentos novos comprados a partir de 2010, tudo rodando bonitinho. Só que nós só conseguimos refinar desses 2,7, 1,8. E a gente precisaria refinar aí pelo menos uns 2,6. Então o que a gente tem que fazer? A gente vende para o exterior cerca de 0,8 milhões de barris por dia bruto e compra 0,8 refinado. E esse 0,8 refinado que a gente compra, a gente paga a preço internacional. Então, o cálculo do limite do populismo sustentável, como a gente escreveu em outras encarnações com um amigo próximo, ele tem um limite, você tem que fazer uma média ponderada. 70% eu produzo, 30% eu compro de fora. Então, o preço da paridade, você chega... na nossa conta, a Petrobras poderia trabalhar 23,5% abaixo da paridade. Só que a gente não tem os detalhes contábeis, a gente só tem o balanço, né? Então, essa conta ela é meio por cima. Mas, aparentemente, foi aonde o nosso querido Jean Paul Prats levantou a bandeira ali, né? Bateu os 23%, 24%. Que é isso, e é exatamente onde a gente está, né? Eu estou olhando aqui aqueles dados da Bicom, ainda não atualizou para o dia de hoje, mas o de ontem, e aí são 2 dias de atraso também, então não pegou ainda essa movimentação. Diesel nos polos da Petrobras com defasagem de 24% e a gasolina com defasagem de 20%. Né? Então, está um pouco aí próximo do que começa a ficar um problema, é isso? Eu escrevi um texto no Antagonista ano passado que ele tinha o título de O Limite do Populismo Responsável. Eu vou voltar um pouco atrás na história da Petrobras para poder falar porque eu acho que vai parar aí, tá? No limite do populismo responsável. A gente pode ir para o populismo irresponsável e esse vai dar um problema enorme. E aí todo mundo já sabe essa história. Mas entre 2005 e 2010, Lula foi presidente da Petrobras e indicou Sérgio Gabrielli para a presidência da companhia naquela ocasião. Naquela ocasião, a Petrobras trabalhava com o limite do populismo responsável, que é você trabalha um pouco abaixo da paridade, dá algum lucro, paga aí cerca de 5% de dividendos e tá tudo razoavelmente controlado. Algum endividamento, tal. Não é a Superpetro das eras Michel Temer e Bolsonaro, longe disso. Mas entre a Superpetro e um problema, você tem ainda essa faixa onde eu acho que onde o Lula gosta de ficar. Você negocia lucro justo, né? O chamado lucro justo, que seria, sei lá, algo como 50 bi de real em dinheiro de hoje. Você paga aí um dividendo que daria uns 5% de yield e a Petrobras fica aí na casa de uns 25, 30 reais. E o Lula fica num cenário onde ele gosta, que é cenário de meios termos. A gente pode avançar um pouco na história. De 2011 a 2015, nós tivemos a Dilma. O período mais emblemático é o de 12 a 15, quando é Dilma e Graça Foster. Aí a gente interviu para valer. O resultado é que a gente chegou a nossa petroleira chegou ter o status de a empresa mais endividada do mundo. Eu não imagino que ninguém dentro do PT, nem a pessoa mais radical do PT, gostaria de ver isso ser reproduzido. É bem verdade que a Dilma teve um fator cíclico econômico contra ela. Quando a coisa apertou muito, o petróleo estava a $40. A $40 o bicho pega para qualquer petroleira no mundo, inclusive para a Petrobras. É muito mais tranquilo você administrar um petróleo de 85 quando você é uma petroleira do que um petróleo de 40. Então, claro, teve uma série de problemas, a gente conhece a história de Lava Jato, mas a Petrobras, por ser muito forte, ela tem esse espaço aí que a gente chama de 23,5%, mas vamos dizer que seja 20% ou 25%, para o governo exercer a empresa é uma empresa de capital misto, certo?
exercer o lado social da companhia, controlando a inflação via combustível. Se passar disso, a Petrobras ela não é só aberta na Bolsa Brasileira, mas ela tem aí na Bolsa Norte-Americana, tem os fiscais da SEC, que é o xerife da Bolsa Americana. Por mais que o Jean-Paul Prats seja amigo do Lula, eu não acho que ele vai querer essa confusão para o nome dele, nem mesmo Lula. Então, se você deixa a Petrobras ali com lucro, ok, 10%, 15% de ROI, paga um dividendo, assim, ok. Vir para baixo disso é uma confusão. E tem um outro fator, além do Brent, que impacta. O dólar subiu muito forte ontem, né? Exato. E a gasolina é vendida em reais, né? Então, se o dólar sobe forte, ele também acaba atrapalhando o preço da Petrobras aqui uma vez, porque ficou mais caro. Em reais ficou mais caro. Como ela vai ter que vender em reais, você tem dois fatores atrapalhando a Petro agora. É o petróleo subindo com o dólar subindo. Isso eu acho que tem relação com a redução também dos juros do Copom, que baixou de 13,75 para 13,25, então o carry trade ficou menos interessante. Mas a minha visão é que, por mais alinhados que eles estejam com o governo, tanto o ministro de Minas e Energia quanto o presidente da Petrobras, eles com a lei das estatais e com a SEC de olho, eles começam a assumir riscos na física. A gente teve presidente da Petrobras preso no passado, eu não imagino que ninguém esteja a fim de chegar nesses termos. Então a gente tem dois problemas, se eu entendi bem, né? Não nesse resultado, esse resultado ainda é um resultado ok, mais impactado pela queda do preço do petróleo, na verdade. Porque a gente tem um problema. Hoje o petróleo aí o Brent por volta de 80 e poucos, ele é um Brent ok para a Petrobras. Dá para segurar o preço e o caixa não desaparecer, né? E mesmo assim gerar algum caixa. Só que tem os dois lados, né? No caso da Dilma lá, se eu não estiver errado, ela estava muito endividada a empresa estava muito endividada em função de tudo aquilo que estava tentando fazer com refino, etc. e tal, investimento pesado para construção de refinarias, as obras, obviamente, atrasaram, o dinheiro sumiu, coisas que mesmo o pré-sal, a extração do pré-sal foi construída nessa época. Então, teve coisas e era caro ainda. E era caro. Hoje o lifting cost da Petrobras está em 40, né? 30 e pouquinhos, né? 30 e alguma coisa deixa assim. eu pegar. O preço para a Petrobras extrair, contando já com frete, etc. e tal, com tudo para extrair o petróleo. Então, uns 40 é mais ou menos o preço mínimo que a Petrobras consegue operar. A partir daí, fica muito difícil de você conseguir. Até vários players saem, aí o preço também não cai muito abaixo disso, porque vai começar a faltar petróleo no mundo. Mas nesses 80 aí, a gente até conversava ontem sobre isso, nesses 80 a Petrobras fica ok. Não é um problema muito sério para ninguém, consegue segurar um pouco desse impacto aí das commodities no exterior. Só que para cima, aí ela começa a sangrar o caixa operacional dela, certo? Ela tem que ajustar. Vai ter que ajustar e também se ela pretende continuar ampliando investimentos, porque nesse resultado do segundo TRI já teve um aumento de investimento, né? Ela fala que é o bônus de assinatura lá da Bacia de Santos. Sim, ela já teve aí alguns investimentos adicionais, ainda muito incipiente para o que a gente espera que vai acontecer, mas já é o primeiro pequeno movimento desse governo na direção de ampliar refinarias, falar assim, em refino eólico. Se eles partindo de um ponto que é um governo de esquerda, o que faria mais sentido seria eles focarem em refino. Porque se eles conseguem tirar da conta esse 0,8 que eles têm que trazer de fora, se eles aumentam o poder de refino da Petrobras de 1,8 milhões de barris por dia para 2,6 barris por dia, eles se livram desse problema. Porque aí você produz tudo internamente, você não tem mais... aí você efetivamente é independente do mercado internacional, o que para eles ia ser uma beleza. Então... Pode continuar. Não, se eles tomassem uma decisão assim lógica para o modelo de governo deles, o investimento que faria mais sentido seria o de construção de refinarias. Já tentaram fazer isso no passado? Não deu muito certo?
já tentaram. Mas eu imagino que não seja assim impossível de você construir assim com o dinheiro que a Petro tem, mais aí 0,8 milhões de refino de diesel e gasolina ao dia, embora isso ia levar aí uns bons 7 anos para você botar isso de pé. Isso, o Luiz Conde está dizendo aqui no chat que o Lifting Cost ficou em 5,85 por barril, mas é porque eu estou colocando na conta todo o resto de custo que você tem para tirar o petróleo de lá também, do pré-sal, etc. E tal. Mas 5,85 é para você ir no fundo do mar, pegar e tirar. Exato. Aí você tem que pagar a administração, pagar o royalties, pagar o imposto, pagar os funcionários da Petro. Se não me falha a memória, só o royalties eu acho que são uns $17, né? Eu não lembro de cabeça. Mas é isso. Isso nem é tão importante, assim, nesse caso específico. A minha dúvida agora é... Abaixo de 40 complica para todo mundo. Exato. A minha dúvida agora, João, é o seguinte, daqui para frente, né? Começando de hoje, né? Você acha que esse aviso de pagamento de dividendos, buyback, teve um aviso de buyback antes que abriria o programa de buyback, diz que começa hoje. É uma tentativa de segurar o preço na Bolsa? E eu acho que tem sua força, porque eles têm caixa para fazer isso. Porque a situação financeira da Petrobras hoje é muito tranquila. Então não dá para fazer tudo, né? Não dá para pagar dividendo, investir em refinaria, fazer recompra, deixar o preço 25% abaixo da paridade, tudo não dá para fazer. Mas você vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Paga um dividendo, segura um pouco o preço da ação. Faz uma recompra, você segura o preço da ação. Investe um pouco em... Você vai tentando fazer as coisas para você não perder o controle em frente alguma. Eu vejo esse preço de Petrobras assim, com R$30 por ação, um preço que seria algo como o preço justo da ação. Então, você não tem grandes vantagens em comprar a Petrobras nesse preço, dado que você sabe tudo que vai acontecer para frente. Você sabe que o lucro vai cair, que o dividendo vai cair, que o investimento em CAPEX vai aumentar, você não sabe a qualidade do retorno desse CAPEX. Hoje é muito fácil você ir fazendo todas essas inferências, só que você já percebe um aumento do endividamento. A hora que esse endividamento, que é 0,75 vezes a geração de caixa operacional medida pelo EBITDA, bater 3, 4 vezes, a conversa vai ser outra. Aí não vai ter dividendo, não vai ter buyback, manter muito abaixo da paridade fica difícil, mas isso vai levar muito tempo. Talvez você precise de um segundo mandato de esquerda para você começar a enrolar a Petrobras. Bom, só para dar um spoiler aqui já, o Ibovespa já aberto, né, tem 20 minutos de pregão, Petrobras caindo aqui 2,40, Petro 4 caindo 1,42 e Petro 3 caindo 2,33. Petro 4 está caindo menos porque provavelmente, eu acho, chutarei agora, que é em função desse buyback que ele é voltado, essa recompra de ação, que é voltado para as preferenciais, né? E Prio subindo 1,84, 3R subindo 1,92. Petroleiras também. Que é o trade que eu estava conversando com você ontem. Exato. O trade do mercado. Vamos lá, o Ibovespa tem 12% de Petrobras. O petróleo está subindo. O local, ele sabe que o gringo, ele compra Petrobras sem muito olhar. Ele compra lá uma cesta de XLE. Ele comprou um monte de petrolífera junto, a Petrobras sobe junto. O resultado... Cara, não é aí. Ou compra Brasil, compra EWZ lá fora. O gringo puxa a Petrobras e ele não está analisando o fluxo de caixa operacional da Petrobras. Ele está comprando uma cesta de petróleo ou uma cesta de Brasil. E o local sabe disso. O gestor local, todo mundo sabe que tem 12% de Petrobras e que se o petróleo subir, você tem que ter posição em petróleo na sua carteira. Só que, assim, ninguém está muito disposto a falar para os seus clientes ou colocar o seu próprio dinheiro numa ação que você está vendo que vai ter, que está na boca de ter uma intervenção forte. O que o mercado faz? A saída é pequena. Você tem a Prio,
você tem a 3R, pelo menos no mercado local. Para quem só pode operação local, o mercado vende a Petro e compra as outras petroleiras. Assim, a gente assistiu muito isso no segundo semestre do ano passado com as eleições, né? E às vezes o trade é ao contrário. Às vezes o pessoal vende a Junior Oil e volta para a Petro, porque a Petro caiu demais. Mas é um movimento curioso do mercado que a gente tem que acompanhar no dia a dia para quem cobre o setor, né? É isso. Bom, eu ia te perguntar se cai ou sobe hoje, a gente já sabe. Pelo menos por enquanto, né? E daqui para frente, as perspectivas são essas, que são mais ou menos, não são tão otimistas assim, mas você não é do grupo que acha que a gente vai ter um Dilma 3, né? Não, eu acho que a gente vai ter... A minha cabeça é, o Lula é um homem de 77 anos. Homens de 77 anos, eles mudam muito pouco de opinião. Eu imagino que eles vão fazer coisas com o que aconteceu na Petrobras de 2005 a 2010, que é o que a gente chama de ok, mas apenas, aquele no nota 5. Não espere, assim, se o petróleo não mergulhar, e aí a gente sabe que o petróleo é muito difícil ele ir para baixo dos $70, porque aí o mundo consome 102 milhões de barris por dia atualmente. Quem tem a chave do poço de petróleo são os russos e os árabes no petróleo marginal, vamos dizer assim. Chegou a $70, o árabe vai lá, fecha a torneira, fala, esse preço vai faltar. E aí o preço tem parado nos $70. Então, nesse patamar de preço, você tocar a Petrobras é muito tranquilo. Para o governo, é torcer para o petróleo não ir a 100. Porque, assim, é engraçado, né? Dado que você já está 23% abaixo da paridade, qualquer alta do petróleo que você fizer, você vai ter que ajustar a paridade. Então, porque você já deu todo o deságio. Não sei se eu me faço entender. Sim, sim. Dado que você já deu todo o deságio que você poderia dar, agora você voltou a ficar preso na paridade. Então o seu preço de petróleo é a paridade internacional menos os 23%. Você entregou toda a manga. Dada que todas as suas cartas estão sobre a mesa, você ficou refém da paridade do mesmo jeito. E é isso, né? Hoje, eu falava agora no começo, não sei se você chegou a ouvir, a gente falava que o Ometo vai ter, o Rubens Ometo vai ter uma reunião com o Lula, né? Deve ter vários assuntos, entre eles aquela história da Vale, do Manteiga ir para Vale, que eu acho que é uma anedota de muitíssimo mau gosto, mas e entre os assuntos eu imagino que também vai estar o etanol, né? Cosan, tem essa produção da Raízen essa política da Petro ela é benéfica para as grandes distribuidoras de combustíveis. A antiga era ruim. A gente tem aquelas bandeiras brancas, né? Sabe? Rodóio, Ale, e tem as três grandes. Essas políticas mais à esquerda, ela favorece as grandes. Quem compra muito da Petrobras acaba conseguindo ficar maior nessas horas. Governos de esquerda, usualmente você gera os campeões nacionais, porque só quem é muito grande e muito forte sobrevive a esse tipo de coisa. Governos à direita, os menores ganham uma chance maior. Então, mas aí tem a Raízen de um lado, né, que é distribuidora, e tem a Cosan, que é sucroalcooleira. E óbvio que quando você trava o preço do combustível, como o combustível tem 27% de álcool e o pessoal faz aquela conta de só usa o álcool ficar 70% da gasolina, então você trava também o preço do álcool, né? A última vez, inclusive, o Pedro Cerise falava isso hoje de manhã, você teve o preço do açúcar subindo, porque o cara vai lá e gira a chavinha e fala, não, em vez de produzir álcool, então produzo açúcar. E aí, no fim das contas, o preço do álcool acaba subindo também e pressiona ainda mais o resultado na bomba, né? Para quem tem que controlar a inflação dessa forma, né? Diferente, as sucroalcooleiras, diferente da Petrobras, não tem obrigação alguma de abastecer o mercado local. Eu acredito que a Raízen, que
é a maior produtora de etanol e açúcar do mundo, com 35 usinas, ela exporta cerca de 80% da sua produção, só 20%. Para ela exportar 100%, claro, o momento tem boas relações com o governo, não vai fazer isso, vão chegar no acordo mais ou menos, mas diferente da Petrobras, a Raízen não tem nenhum componente social com o bem-estar da população brasileira. Então, é mais um motivo para o Lula ter que aceitar o reajuste, algum reajuste dos preços das Petrobras, porque ele vai ficando cercado, né? Ele vai... Não tem solução, né? Não tem jeito, não tem mágica. Por mais já que você tirou todas as cartas da manga, todas as cartas estão na mesa. Se todas as cartas estão na mesa, você se tornou obrigado a seguir a paridade por ter colocado todas as suas cartas na mesa no primeiro minuto do jogo. Muito cedo, exatamente. Bom, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tinha alguém perguntando sobre transição energética. Você acha Sim. que eu achei uma pergunta muito boa, que era se você investe agora em refinaria para um futuro onde você vai, em tese, precisar de menos combustível fóssil. E aí? Eu sou meio contra. Não é que eu sou contra, eu só não acredito muito. 85% do combustível global é mais ou menos petróleo. Deve ser 83% agora. Tudo que foi feito nos últimos 10 anos para fazer essa transição energética teve um efeito assim minúsculo. Marginal. Então, assim, é muito... Por que o petróleo ele é tão... Porque ele é muito barato e muito útil. Então, assim, eu acho que pode construir a refinaria tranquilo, que vai dar tempo de tirar o petróleo, refinar, dar retorno. Não é o melhor negócio do mundo para a Petrobras, mas eu não vejo assim um mundo tão independente do petróleo assim, numa janela muito curta. Nos próximos 20, 30 anos, eu acho que a gente ainda vai conviver com o petróleo por duas razões. O etanol, ele já é bastante, é muito usado já, ele pode crescer, mas é mais difícil e boa parte vira açúcar. Os carros elétricos, eles precisam de cobre, níquel e mais alguns componentes. O volume de cobre, níquel e lítio que você precisa produzir é assim assustador para você executar a transição energética. Eu não estou dizendo que etanol, carros elétricos não vão ganhar espaço, mas eles vão talvez dividir espaço com o petróleo. O petróleo sobe, o consumo do petróleo ele sobe 2% ao ano há muito tempo. Então não é que a gente está num ponto de inflexão da queda do petróleo. O consumo de barris de petróleo no mundo ele segue crescendo. É isso. Bom, vamos... Petrobras, né? Então, é difícil você acreditar que, mesmo com aquela história na Europa, de que em alguns lugares, a partir de 2030, não vai ser mais permitida a produção de carro a combustão. A Inglaterra tem essa história, e a Inglaterra atravessando uma baita crise econômica agora, é muito difícil você fazer esse tipo de coisa, porque é caro, tem que ser subsidiado no começo, e isso deve demorar um pouquinho mais, portanto... Também eu concordo muito com essa ideia de que o petróleo demora muito para sair da nossa matriz. Na Inglaterra é tranquilo, eu quero ver na China e na Índia. Pois é. Nos Estados Unidos vai ser legal de ver. Então, transição energética na Irlanda é fácil, são 4 milhões de habitantes, é tranquilo, vai rolar. Em UK, vai rolar. Vamos fazer transição energética na Índia e na China, aí... A África ainda é muito subdesenvolvida. O Pedro tem um texto muito bom que ele fala assim: as pessoas no mundo desenvolvido usam assim um caminhão de petróleo a mais do que pessoas no mundo subdesenvolvido. Então, se em algum momento se o mundo desenvolvido deixar de usar o petróleo, vai sobrar petróleo um pouco mais barato para o pessoal de regiões a se desenvolver ainda. Tem a história do Mark Rich, que o Ivan Santana e o Pedro contam também. O petróleo ele flui, não há embargos que o segurem, o petróleo ele vai fluir porque ele tem muitos clientes e muitos destinos possíveis. Mas eu concordo,
que talvez na Inglaterra, em específico, a gente tenha a conclusão da transição energética em 2030. Vai ser quase que um piloto. Eu não acredito, mas vamos esperar. Mas é isso, João. Muitíssimo obrigado. Já tomei bastante do seu tempo aí. E sabe, né? Sempre de portas abertas aqui para você. Agora, todo o resultado você volta. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso falar com vocês por aí. Forte abraço, um abraço a todos. Valeu. Tá aí, João Abduni, analista de commodities da Levante Corp, fazendo aí que a gente gosta de chamar o pessoal lá na Faria Lima, aquele antro de malvadões, que estavam todos em parada festiva no dia de ontem, em comemoração ao corte de 0,5 ponto percentual na Selic. Gosta de falar, deu aí um overview, né, da Petrobras, do resultado da Petrobras divulgado ontem do segundo trimestre, que registrou aí uma queda de 47% no lucro, bastante disso aí, ou praticamente tudo disso, explicado pela queda no preço do petróleo tipo Brent. Beleza? E já alertando vocês aí que é necessário algum cuidado com Petrobras daqui para frente, né?